Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal. Assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Papai, o teu povo, os teus filhos estão aqui reunidos no nome de Yalcha, o nosso Machia, nosso papai. Papai amado e ao forte e valente, tu que estás na luz inacessível à destra de Al Todo-Poderoso, se cumpriu a tua palavra que diz: assenta-te à minha direita, até que eu, Ial, soberano, tenha colocado os teus inimigos como escabelo dos teus pés. Gratidão, papai, porque hoje entendemos essa palavra e entendemos que ela se cumpriu. E agora, através do teu filho primogênito, o que permaneceu fiel em todas as coisas, íntegro em todas as coisas, que não foi após outro, que não estava sendo ali uma pedra no peito, ali sendo ornamentado em Satanás. Gratidão porque desde tempos antigos tu preparastes o teu mensageiro. E hoje, papai, nós estamos aqui para falar da tua palavra. Peço que o teu Espírito, que foi compartilhado com todos os irmãozinhos, esteja falando no nosso meio hoje. Que o teu servo seja a tua boca hoje também falando, papai. Que o teu Espírito também esteja cada vez mais falando, testificando, animando, alegrando o coração dos irmãos. Tantos que estão, pai, aqui presentes, tantos que estão longe, papai. No nome de Yalcha, pai, tudo ao nosso redor que vier contra para tentar atrapalhar esta reunião. Neste momento, nós repreendemos, no nome de Yalcha, toda potestade maligna, toda palavra que venha tentar parar a reunião. No nome de Yalcha, nós repreendemos, porque nós sabemos, papai, quem somos e a quem estamos invocando. Conduz essa reunião em todas as coisas, no nome de Yalcha, o nosso Machia. E assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Aleluia, adorado seja Yal. Aleluia, adorado somente Yal. É assim que nós falamos. Aleluia, adorado somente Yal. Forte e valente. Orando aqui, o Pai me trouxe à memória que algo que hoje aconteceu comigo. E eu agora me veio na memória e eu fiquei arrepiado, sabe? Mas é algo que a gente vê a sutileza e a astúcia de Satanás de se aproximar. Por que eu tô falando isso? Porque hoje eu saí para trabalhar e entrei no carro, fez um barulho estranho atrás do carro, pensei que era alguma coisa do banco, é um barulho diferente. Aí os irmãos sabem que eu trabalho com aplicativo, né? Acertei a corrida e já fui a caminho da corrida. 1 minuto, 2 minutos depois, eu já nem 1 minuto, eu no caminho, fez um barulho de serpente dentro do carro. Serpente? Um barulho de serpente, amor. E eu pensei que era um gato. Não, eu pensei que era um gato. Gritando. Fez barulho. Da língua. E fazendo. Um gato com serpente, um negócio esquisito. Aí eu parei o carro. Tem uma cobra dentro do carro.
Eu pensei. Eu parei o carro, falei assim, gente, tem uma cobra dentro do carro. Gente, irmãos, eu parei, os vidros estavam fechados, tava bem de manhãzinho, os irmãos sabem que eu saio cedo. Aí na hora que eu olhei assim, cadê? Não tem nada no carro. Abri as portas de trás, eu olhei no banco, bati no banco, abri o porta-mala. Não tem nada no carro aqui não. Eu falei, tá repreendido. No nome de Alcha. Entrei no carro de novo, mas fiquei temeroso. Pensando ainda se é uma cobra, um animal no carro. Pensei que era um gato que estava dentro do carro. E eu não durmo, não deixo o carro dormir com os vidros abertos, nem nada. Porque lá perto de casa tem muito mato, os irmãos foram em Birité, perceberam os pernilongos lá, né? Mas lá perto de casa não é assim não. Imagina as cobras. Hoje nós estávamos em Birité. Aí, presta atenção. Aí, irmãos, eu falei assim, Satanás é muito sujo. Então eu vi esse barulho e tal, não entendi. Sabe? Gente, ele se aproximou de mim. É muito corajoso. E muito atrevido, audacioso. Enfim, fui trabalhar, meu dia foi abençoado, grata a Yalch, grata a Yal. Fiz o que eu tinha que fazer e passou um tempo e esqueci. Aí, irmãos, agora eu tô entendendo. Agora eu tô entendendo. Querendo parar a nossa reunião. É tremendo. Ele já sabia do estilo. É bom. Porque de quem Já sabia de quem ia eu falar. desde manhã eu tava o papai novo falar assim, é isso, papai, o que tu queres é tal. Aí eu vou ouvindo as ministrações e de manhã eu já saio ouvindo a ministração. E ouvindo a ministração de domingo, mas o papai me levou para conduzir uma outra ministração antiga que eu nem tava lembrando. Ele falou assim, eu quero que você ouça essa ministração. E eu tenho isso comigo. Eu ouvi a ministração e a ministração estava falando exatamente de Gideão dos 300, só que antiga. Nós falávamos ainda Mical. É tremendo porque eu Do saí papai. também. Ministração do papai. Eu saí também de madrugada com meu carro para ir trabalhar. Aham. 2 vezes já aconteceu isso. Você olha, você não acha nada. Você não tem nada. Sai de carro normal. Quando você está no caminho, você começa a invocar o nome de Al, indo trabalhar e colocando em oração com ele. Atrás, no banco de trás, fica um barulho, como se fosse o mesmo barulho que você falou assim, no carro. Aí eu olho assim, acendo a luz, não vejo nada. Eu acelero o carro, de novo, mesma coisa, dentro do meu carro, nada no banco traseiro. É. Mas aí eu repreendo aqui, né? Eu fiquei arrepiado. É. E fez um barulho que eu pensei que era um gato. Falei assim, é um gato? Aí passou. Aí de repente, arrastando, né? Sabe arrastando? Barulho que parece que ela tá pronta para atacar. Aí fez, eu falei, vai me atacar. Irmãos, eu parei o carro num susto. Eu pulei do carro, acho que o pessoal até assustou, já abri as portas, já saí abrindo a porta, abri o banco, a porta traseira. E já levantei e falei, é cobra. E olhei debaixo do carro, entrei debaixo do carro, falei, é gato, é cobra. Aí eu fui entender. É para os irmãos verem que nós estamos fazendo um trabalho que está incomodando. Porque ele sabe que nós estamos indo para tirar ele de lá. Gratidão. Ele está nos preparando. O papai está nos mostrando. Está nos alertando. E ele está sendo atrevido de chegar perto. Mas quando a gente invoca, se cala. Cala. Né? Então vamos iniciar. Assim, Vamos sim. iniciar. Passa mal. Passa mal, é tudo isso. Vamos iniciar. Aqui abrindo em Efésios. 4:13. Efésios 4:13. Ai, não desce. 10? Tem que começar Versículo 10. Tá bom, vamos ver aqui. Vamos pegar então do 9, é do 9, exatamente. Tremendo. tá bom? Sim, sim. Então vamos lá. Diz assim, todos encontraram? 2044. Estou vendo folhar de Bíblia ainda. 2044. Encontrou? Diz assim, que significa
subiu, senão que ele também desceu às profundezas da terra? O que desceu é também o que subiu, acima de todos os céus. Quem é esse? Igual, forte e valente. E ao forte. Micael. Pera aí, irmãos. São dois. Eu fico admirado. Pera lá. Ah, nossa, Presta atenção. Eu tô ouvindo Iauxa, eu tô ouvindo Ial. Pera lá. Nós estamos falando de Ial, forte e valente, que era Iauxa. Provérbios 34. Provérbios 34. É o que eu disse, igual, Quem forte e subiu ao valente. céu, de lá desceu. E esse aqui faz link com Quando fala que subiu acima de todos os céus, é Ó, porque subiu uma é. coisa e não O que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, a fim de plenificar todas as coisas. E ele é que concedeu uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores, para o quê? Os santos. Aperfeiçoar os santos, porque eles não são perfeitos, os santos. Aí eles vão ser aperfeiçoados. Só que alguns com sofrimento. Exato. Hoje nós entendemos. Pode falar, irmão. Ele levou o cativeiro e deu dons aos homens. Exatamente. Esses Exatamente. dons aqui. Exatamente. Ok? Aí diz: em vista do ministério para edificação do corpo do Machia, do filho dele. Agora tá falando de Ok? De Micael e Alcha. Então ele fala, ele fez isso para aperfeiçoar os santos em vista do ministério do seu filho. Ok? O Machia. Para a edificação do corpo do Machia. Até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Ial, o estado de homem perfeito. Ou seja, ele, Iauxa, Micael, já chegou ao estado de homem perfeito. Por isso, nós seremos também o quê? Aperfeiçoado nele. Gratidão. Uns pelo sofrimento, outros pela... Não, o sofrimento é a morte, irmão. Uns pelo sofrimento, a morte. Outros pela perseverança, pela forma que está sendo visto a palavra, como que está bebendo a água. A gente está entendendo agora, né, irmãos? Como é que é claro, né? o estado do homem perfeito, porque O estado do já homem está- perfeito. Já está o reino de nós, a perfeição. Aí, é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. O estado de homem perfeito à medida da estatura da plenitude do Machia. E assim, não seremos mais criancinhas, jogadas das ondas, agitadas por todo vento de doutrina. Uma hora fala em Al-Shapai, outra hora não fala, uma hora aceita ensinamento de Sardes, outra hora não, outra hora, enfim, logo vai também aceitar o do anti-Machia. Presos pela artimanha dos homens e da sua astúcia que nos induz ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo em direção àquele que é a cabeça, o Machia, cujo corpo, em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio de toda junta e
ligadura com a operação que harmoniosa de cada uma de suas partes, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação no, ou posso dizer, naquele que é o amor. Ial é amor. Por isso que fala, tanto santificado, tanto santificador quanto santificados, ambos descendem de um só, de Ial, que é amor. Ial é amor. Logo, Yalcha Micael se tornou o amor. Logo, 144 mil aperfeiçoados na verdade da plenitude de Yalcha Micael se torna o amor. No entanto, aleluia, aleluia, somente Ial. Vamos aprender. Por isso, Filadélfia significa amor entre irmãos. Ok? Então tá. Agora nós vamos iniciar nossa ministração com um pouquinho do que nós já vimos antes. Mas agora entendendo que tudo que desde lá de trás o papai nos mostrou faz todo sentido. Principalmente sabendo que o reino está entre nós. Né? O reino está entre nós. Muito maravilhoso. Posso citar uma observação da palavra amor? Pode, com certeza. O contrário é Roma. Que diz? Roma. Roma. Que diz? Roma. Não Romã. Roma. Que diz o quê? O contrário é Cidade. amor. É, amor e o O contrário amor e o contrário é? ódio. Ah. Entendeu? É, Aquele Roma. que vem de... Roma. Entendeu? O que a irmã quis dizer? Ou não entenderam? Viajaram na maionese? Onde que Trás pra discorde, né? frente, né? A É. discórdia lá. E aonde, de onde que é que vai vir? Aonde que é o lugar do templo dele? E aonde que as duas testemunhas vai morrer? Na praça da grande cidade. Que cidade é essa, irmão Murilo? Roma. Isso aí. Ok? Vamos lá. Vamos abrir em Gênesis. Gênesis capítulo 2. A partir do versículo 8. É muito maravilhoso, né, irmãos? Tudo que o papai nos fala, nos mostra, ele nos alegra muito com a palavra. Nossa. E hoje eu quero, assim, como o nosso amado irmão disse, né? Eu vou ajudar vocês a estar nessa condição de vigilância em todo tempo, né? Está em santificação, em espírito, né? E eu quero tentar, dentro dessa palavra, mostrar um pouco mais desse temor. Porque a palavra também diz que a sabedoria, ela é justificada pelos teus filhos. Isso está onde? Em Lucas 7:35. A sabedoria, ela é justificada pelos teus filhos. Vamos ver essa passagem primeiro? Lucas 7:35. Irmão Leandro. Quem é a sabedoria de Ial, irmão Leandro? 1801. Não, errou. A sabedoria de Ial é quem? É Yalcha. E depois, quem que se tornou a sabedoria de Ial? Agora Yalcha Micael. Micael. Se tornou a sabedoria de Ial. Sempre lembrando, a sabedoria de Ial.
Yausha. Teimoso. Sempre. Mas quem que se tornou também igual ao mestre? Micael. Que se tornou Yausha Micael. Ok? Nossa, tem que lembrar até os detalhes. Os detalhes. Entendeu, irmão Leandro? É só os detalhezinhos. Mas tá certo. Sabedoria de Yal, hoje a gente pode afirmar com clareza. Yausha Micael. Porque Yal, forte e valente, que era Yausha, a sabedoria deste Yal é Yausha Micael. Passou para ele. Entendeu? Herdeiro. Herdeiro. Né? Mas só para a gente explicar, para os irmãos entenderem desde o início. Parte de Yal Supremo para Yausha. Yausha se torna Yal forte e valente, passa para Micael. Que ele então passa a se chamar Yausha Micael. Essa era a luta, né? A briga lá, né? Essa era a briga de receber este nome. Pela herança. Esse nome, o nome ali carregava uma herança forte. A túnica. É, Tudo, né? tudo. autoridade. Lucas, eu não abri não. 7:1801. Todos abriram já? Engraçado, eu acabei abrindo aqui, ela 7:32, depois pula com 36. É no celular? Não. É no celular, essa parte aí tá. Eu não sei se é da edição do celular. Vamos lá, Lucas 7. 35. Vamos pegar aqui só do 33, só para analisar textos e contextos, tá? É só para leitura, para os irmãos fixarem mais. Versículo 31. 7:31. A quem, pois, compararei os homens desta geração? Com quem se parecem? São como crianças sentadas numa praça e se desafiarem mutuamente. Nós vos tocamos flauta, mas não dançaste. Nós entoamos lamentações, mas não chorastes. Com efeito, veio João Batista, que não come pão e nem bebe vinho. E dizeis, o demônio está nele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Aí ele fala o quê? Mas a sabedoria é justificada pelos teus filhos. E ao Micael, que era Micael, justifica a obra do papai. Porque ele é boca de Ial. E agora, os 144.000, conforme são selados, entendendo quem é seu papai, justifica a obra do seu papai. Porque o papai não fala de si mesmo. Ele sempre fala em terceira pessoa. Né? Ele sempre se coloca ainda numa condição como se não é ele. Mas nós podemos com clareza exaltar e também exultar no espírito. Porque assim papai Yausha, quando veio, ele exultou, dizendo, ó Yau, me alegro, porque escondeu tudo isso desta terra, mas revelou aos teus pequeninos, ou seja, os meus filhinhos. E dando para Micael a condição de trazer essa revelação. Por isso se cumpre Apocalipse 1, que eu amo citar essa passagem, que Ial entregou para Yausha a revelação. E Yausha pega essa revelação e entrega para quem? Para Micael. E Micael, como ancião da igreja, ele pode o quê? Revelar. Interpretar. Ou seja, o intérprete. O intérprete. Significa que é o pai de família. Então, Micael é aquele que prepara a comida para os seus filhos. Logo, ele é o nosso papai. E através disto, nós alcançamos a maturidade para entendermos quem é Micael, quem é Yausha Micael
e quem é Ial forte e valente. Ok? A sabedoria é justificada pelos seus filhos. Gênesis. Gênesis 2, 7, você quer ler? Não, você tinha falado era 7, não? É 15. Não, 7 foi Lucas. Agora É. é Gênesis 2. Gênesis 2, 2:8. 2:8. 2:8. Todos encontraram? Sim. Diz assim: Ial plantou um jardim em Éden, no Oriente. Favor desligar o seu celular. No Oriente. E aí colocou o homem que modelara. Ial fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer. E a árvore da vida, a árvore da vida, a árvore da vida estava onde? No meio. No meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía de Éden para regar o jardim e de lá se dividia formando 4 braços. Presta atenção. O primeiro chama-se Fison. Rodeia toda a terra de Évila, onde há o quê? Ouro. Onde há ouro. Marca aí ouro. Agora dá uma pausinha aí. Nós já vimos isso aqui. Sim. Eu só estou voltando. E isso aqui é ministrações também mais antigas. E é maravilhoso, tremendo. Vamos em Ezequiel 28. Deixei marcado, a gente vai voltar lá. Fala ali que esse rio que se chama Fison tem ali ouro naquele lugar, né? Tá. Aí fala aqui, ó. Aí fala assim, ó. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Vamos lá, Ezequiel 28. 28, versículo 13. Estavas no Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok, irmãos? Ok. Sim. Isso aqui é claro para todos? Sim. A gente acabou de ler Jardim do Éden. E está falando, estavas no Éden. Sim. Jardim de Ial. Engalanava-se de toda sorte de pedras preciosas. Os 9 filhos de Ialcha. Rubens, que é o primeiro filho. Irmã Iraci. Quem é o primeiro filho de Ialcha? Não é Ialcha Micael, não. É Ialcha. Não. Eu quero que a irmã pegue o primeiro filho de Ialcha. Eu só dei a dica de Rubens, Rubi. Não fala, não. Não é pra vocês falar, não. Os irmãos têm que se entender. Foi falado no início. Eu só falei Rubens, Rubi. Primeiro filho de Ialcha. E nós fizemos comentário aqui antes de começar a reunião. Ela tá fazendo pão? Tadinha. Vou te perdoar, então. Mas dá pra saber quem é o primeiro filho de Ialcha. Nós já aprendemos isso. Não. Primeiro filho, irmã. De Ialcha, os 10 filhos. Dos 10 filhos, quem é o primeiro? Que nós aprendemos. Fala pra ela.
Fala para ela, Jane. O Márcio acabou de falar. Acabou de falar que é o Abadão. E se eu estiver errado? Ele falou, mas eu não ouvi. Não dá desculpa. Se estiver errado, Ele falou, mas eu não ouvi. é Abaddon. Ah, Abaddon. você anotou. Primeiro filho de Aushman, Abaddon. Ok? Então ele que é o príncipe do abismo. É o primeiro, exato. Primeiro. Ok? Lá de Apocalipse. Certo, irmãos? Eu estou tentando ser bem detalhistas para nós compreendermos aonde nós vamos chegar no final dessa história. E isso é ruminar, nós estamos ruminando. Ruminando. Tá ok? Aí diz assim: estavas no Éden, jardim de Al, engalanava-se de toda sorte de pedras preciosas: rubi, topázio, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, lazulita, turquesa, berilo. Berilo. Aí fala assim: de ouro eram feitos teus pingentes. Todas essas coisas foram preparadas no dia em que fostes criado. Fiz de ti um querubim cintilante, o protetor. Estavas no Monte Santo de Ial e movias-te por entre as brasas ardentes. Desde o dia da tua criação, fostes íntegro, ora, irrepreensível. Tinha nada nele, irmão. Era alguém bom. Em todos os teus caminhos, olha, íntegro em todos os teus caminhos, até o dia em que se achou maldade em ti, fazendo representação. É o Satanás. Não, irmão. Falando da árvore. Acabou de falar agora, irmão. Abaddon, filho de Ausha. Acabou de falar pra irmã. Abaddon, filho de Ausha. Era Rubens. Rubens. Rubens, primeira das pedrinhas aqui, Rubi. Entendeu? Que ele também é o primeiro filho de Jacó, Rubens. Rubi. Ok? É só para identificar que é a primeira pedra, o primeiro filho. Lá em cima, Abaddon, primeiro filho. Ok? Então tá. Aí fala: fostes íntegro em todos os teus caminhos, até que um dia achou maldade em ti. Fazendo link com o quê? Com Caim. Até o momento que Al falou assim: olha, tem algo aí em você que você está querendo cometer um erro aí. É bom que você tire isso do seu caminho. Tire isso da sua mente. Ele já estava querendo o quê? Matar o irmão. A maldade entrou no coração dele. Então você vê que o filho de Caim igual o pai. A maldade entrando no coração. Que os dois primeiros filhos de Adão é quem? É de Adão? Abel e Caim. Não. Ah! Você falou os primeiros. Mas é pra vocês acordar. Caim não é filho É. de Adão. O primeiro filho de Adão é quem? E Depois da Sete. serpente, Caim. Esses dois filhos entram na condição de estarem íntegros, como filhos de Adão. Vou falar assim. Abel, filho de Caim, da serpente, e outro. Mas numa condição assim, que não tinha nada. Eles plantavam, eles viviam uma vida comum. Estou falando uma coisa natural, ok? Corpo físico natural, seres humanos naturais. Mas, como ele era filho da serpente, a genética puxa. Assim como surgiu maldade no coração de Lúcifer, estava no Éden, era íntegro. Olha, mas estou vendo que achou maldade em ti. Aconteceu com Caim. Um homem comum, que não tinha ainda maldade nenhuma, aconteceu o quê? Vi que tem maldade no seu coração. E ele falou para Caim: estou vendo que está querendo surgir algo em você aí, no seu coração. Compete você tirar da sua mente. Mas ele fez isso? Não. Satanás fez isso? Não. Mostrando que Caim, filho da serpente, literalmente. É assim que os links das escrituras conversam para provar que Caim é filho da serpente. Bem claro. A maldade surgiu no coração de Lúcifer. Ele tirou a maldade do coração dele? Não. A maldade surgiu no coração de Caim. Ele tirou a maldade do coração dele? Não. Tanto é que matou seu próprio irmão. Mostrando que um é filho do outro. Por quê? Faz as mesmas coisas. Imita o seu pai.
Viu? Uma pergunta, irmão Beto. Ah, Lá em cima, os 5, os 9 filhos, eles tinham livre-arbítrio, igual aqui. os 10 filhos. Os 10 filhos tinham livre-arbítrio, podia amar e odiar. Igual Como no é que é caso, odiar? Como é que é esse odiar? Esse odiar, no caso, como ele já queria matar, já não queria obedecer, É, já não queria mais agradar o pai Yalcha. não confunda agradar e odiar. Fala assim, ó, os 10 filhos de Yalcha foi criado lá em cima. Sim, mas eles tinham livre-arbítrio no sentimento. Não, eles tinham livre condição de vida deles, de criação, ok? Então, de trabalho, de funções e tudo mais. Só que acontece que os 5 primeiros têm atitudes ruins. Por quê? Eles fazem uma aliança, se unindo a seres de natureza diferente. Quais seres que eles se uniram? Os híbridos. Não, irmão. Eles se uniram a quem? Os 5 filhos de Alfa se uniram a quem? Os desobedientes. Não, mano. Os seres, os 5 filhos de Alcha, se uniram a quem? Judas 1:6 está dizendo que aqueles seres que perderam a sua primogenitura, está falando dos filhos de Alcha, eles se uniram a seres de natureza diferente. Quais foram esses seres que foram unidos de natureza diferente? Os querubins. Lúcifer é um querubim. Quando se acha maldade no coração dele, é porque ele estava querendo ser acima dos filhos de Alcha. Ele estava querendo algo maior. E por conta disso, começa a fazer planos iníquos no seu coração. Começa a fazer o quê? Trazer os filhos para perto dele. Por isso que ele está envolvido com 9 pedras, não 10. Porque uma é ônix. E não se corrompeu com ele, mas os outros estavam unindo com ele. Só que os 5 quiseram se unir com seres de naturezas diferentes. Eles quiseram estar se unindo. Entendeu? Eles quiseram, em outras palavras, que é homem querendo ter relação sexual com anjo, como aconteceu em Sodoma. Entendeu? Eles fazendo link, querendo se unir com seres de natureza diferente. Aí o que aconteceu com os 5? Os 5 quiseram que todos se unissem, mas os 4 não aceitando essa condição, foi contra os 5. A guerra dos 4 reis contra 5. Quer falar, irmão dele? Ah, tá. 4 contra os 5. Entenderam? A guerra dos 4 reis contra os 5. Pronto. Gratidão. Então tá. Já foi 37 minutos de ministração. Nossa, sério. Gratidão, gratidão. Então, marca aí ouro. Versículo 13 está falando assim, ó. As 9 pedras, aí termina em berilo. Aí fala assim, ó. De ouro eram feitos teus discos. Teus discos. Teus discos. Teus discos. Ok? Volta lá em Gênesis. Eu não quero falar de Lúcifer. Não é o meu objetivo. Ok? Vamos lá. Versículo 11, Gênesis 2:11. Diz assim: o primeiro chama-se Fizon, rodeia a terra de Évila, onde há ouro. Falou que Satanás tinha os seus discos de ouro. Falou que a árvore da vida estava no meio do jardim. E a árvore que estava ali perto ali, estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, pera lá. Eles estavam ali perto. Tá falando que eles conviviam. Ouro e seus pingentes, então ele estava todo enfeitado. Estava todo enfeitado. Então presta atenção. Ele tá falando que ele é dessa terra, que ele faz parte disso aqui. Tá falando onde eles estavam. Presta atenção. Presta atenção. Aí fala assim, ó. O primeiro chama-se Fizon, rodeia toda a terra de Évila, onde há ouro. É puro o ouro desta terra, na qual se encontram o bidélio e a pedra ônix. Olha.
Ah, agora a gente está começando a perceber algo. A pedra de ônix, ela está em qual parte do corpo do sumo sacerdote? Irmã Bruna, no ombro. Nos ombros. Nos Direito ombros. e esquerdo. Nos ombros. Direito. A representação que ele está o quê? Como sumo sacerdote. Aquele que é pedra ônix, ele ornamentava a roupa do sumo sacerdote nos ombros. Por isso que a gente entende a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fechando e ninguém abre. Por quê? Fazendo link com também Isaías 22, que fala que aquele ali estava carregando o quê? Nos ombros. Fazendo link também com Isaías 9, que fala que o poder estava sobre os seus ombros. E aquele de Isaías 9:5 estava revelando o nascimento de quem? Irmã Liriamar. Isaías 9:5. Um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, e ao Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Quem é esse que Isaías estava revelando? Yahusha. Nasceu como uma criança e ele teria este nome: Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ok? Ial Forte. O nome principal que ele recebeu foi qual? Ial Forte. E quando ele transfere para o seu filho? Ele transfere o seu nome. Ele transfere o seu nome e todas as funções para o seu primogênito. Agora Yahusha, agora Micael Se torna Yahusha. será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai Eterno. E o quê? Não, Ial Forte é o que se tornou. E o quê? Pai Eterno, Pai Eterno. Ok? Papai. As funções de Yahusha é transferida para ele. Ele só não recebe o nome de Yah. Então ele fica como nome de Yahusha, porque Yahusha é o pai, entre aspas, vou falar das 12 tribos, na representação de Jacó, que é o pai das 12 tribos. Ok? Mas ele passa a ser pai das tribos. E vocês percebem que o Éden está no Oriente, falando aqui, ó. Ial plantou um jardim em Éden, no Oriente. Apocalipse capítulo 7, vi o anjo subindo do Oriente. Vi o anjo subindo do Oriente, subindo do Oriente. Ele estava passando as regiões celestiais ali com o papai Yahusha nos braços. E ele subindo com o papai, sendo entregue e abriu os portais celestiais, que está entrando Ial Forte e Valente agora. Porque o nome dele agora não é mais Yahusha, é Ial Forte e Valente. Só que por que eles obedecem àquele que está falando agora? Irmão Murilo. Por que esse está subindo? Ele fala para abrir os portais celestiais e eles obedecem, além de papai Ial Forte e Valente estar ali, mas eles obedecem também por causa de uma condição. Por quê? Ele já estava como sacerdote. Já estava com o nome Yahusha, como sumo sacerdote. Ok? Então ele sobe com o papai e com o nome de Yahusha, todo o poderio ali era dele. Ele já tinha recebido naquele momento. Por quê? Para receber o nome de Yahusha, a herança, era necessário o quê, irmão Rodrigo? Exatamente. O pai tem que morrer para que o filho receba a herança. Quarta-feira nós falamos sobre isso. E os irmãos responderam certinho. Sim. E nessa hora um monte de gente voltou. Eu. Né? Mas o Zalino respondeu muito bem na quarta-feira.
grato a Yalcha e grato a Yal. Ok, irmãos? Tá claro? Sim. Bom, então agora a gente vai começar a chegar na informação boa da história. Não é o restante não é bom, mas eu vou falar assim, na informação que é muito forte, muito maravilhosa. Ok? Irmão Beethoven, Ah. só uma pergunta. Quando o soberano pai criou seu filho, ele já deu a ele o nome de Al Filho antes, Como promessa. como promessa. Aham. Porque quando o pai tem um filho, ele transfere o nome, né? E o filho... Mas ele já tinha o nome, né? Sim, já tinha um nome. E o filho, quando ele foi sobreexaltado, quando aconteceu, né, ele venceu, foi sobreexaltado. Fala mais alto. É para os irmãos lá atrás ouvir. E ao filho, quando venceu como Yalcha e foi sobreexaltado e oficialmente, vamos dizer assim, recebeu esse nome diante de todos, todos passaram a conhecê-lo como Yal Filho, ele transferiu a herança a Yalcha, que é o seu filho, Micael. É isso. Por isso que Isaías 9,6, o nome Yal Filho pertence a ele, que ele recebeu do pai, soberano. Os outros nomes, ele transferiu como herança para o seu filho. Conselheiro, maravilhoso. Exatamente. E com isso, a gente consegue agora compreender Isaías 22. Não que a gente não compreendia, mas nós vamos entender um pouquinho mais. Vamos lá em Isaías 22. Mas vocês entenderam a pedra ônix? Sim. Ok. 1286. Na verdade, começa em 1285. Pedra ônix estava no meio do ouro. Contou isso tudo para a gente ler isso aqui e vocês compreenderem. Porque às vezes o irmão lê essa passagem e não compreende o entendimento. Compreende a leitura, sabe de quem está falando, mas não compreende o entendimento. Ok? Vamos lá. Isaías 22, versículo 15. Diz assim. Todos encontraram? Todos têm que encontrar. Aqui, a pedra ônix está no meio do ouro puro. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, vocês vão entender. Todos encontraram? 1285, né? Isaías 22, 15. Diz assim: assim diz o mestre Ial dos exércitos. Vai procurar esse intendente. Quem é esse aqui? Sobna. Representação de? Ótimo. Vai procurar esse intendente. Lúcifer. Intendente do palácio. Porque ele estava no palácio de Ial. Ezequiel 28. Lembra disso? Sim. Nós lemos? Ou vocês não estão recordando Sim, ainda? como administrador. Tá lembrando? Então tá. Que possuis aqui? Que tens aqui para querer talhar para ti um lugar nesse sepulcro? Queria ficar lá em cima nos palácios. Para sempre. Pois ele talha para si um sepulcro no alto e cava na rocha um sepulcro para si mesmo. Está falando que ele está preparando um lugar eterno para ele. Ele quer ficar ali eternamente. Essa é a condição da palavra. Mas Ial te lançará para longe, ó homem. Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 7. Não precisa abrir. Micael e seus anjos vai fazer o quê? Guerrear contra o dragão. E quem vai vencer nessa batalha? Está em Daniel 12:1. O que está em? Daniel 12:1. Que está escrito o quê? Naquele tempo levantar-se-á Micael, o grande príncipe que se conserva diante dos filhos do seu povo. E será um tempo de muita angústia, como antes nunca se ouviu. Mas naquele tempo o teu povo escapará. Isto é, os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro imolado desde a fundação do mundo.
Aleluia. Agora presta atenção. Presta atenção. Irmã Rejane, a irmã já fez alguns áudios e é maravilhoso. Os áudios Zuminar. Presta atenção. Lê aqui Isaías 22, irmã Rejane, numa voz bem alta, no versículo 17. Mas Iau te lançará para longe, ó homem, sim, ele te apanhará. Pronto. Lê bem alto, irmã Diene, versículo 17. Mas Iau te lançará para longe, ó homem, sim, ele te apanhará. Lê bem alto, irmão Isalino, versículo 17. Mas Iau te lançará para longe, ó homem, sim, ele te apanhará. Agora voz forte, irmão Euder. Tu tem uma voz forte. Mas Iau te lançará para longe, ó homem, sim, ele te apanhará. Ah, todos se leram e entenderam. Agora, mas Iau te lançará para longe? É Iau que está lançando ele para longe? Micael. Ah, é Micael. É Micael. Verdade. Agora eu entendi. É Micael. Micael vai te lançar para longe, mas ele é boca de Iau. E é por isso que quando Micael fala, a igreja tem que se calar. Porque é Iau falando, não é homem. E quem está no nosso meio é o próprio Iau, através da boca, da face dele na terra. É isso que tem que ser entendido. É isso que é forte, irmãos. E sério. A sequência, então, certinha. É assim, ó. Micael sobe. Aí. A gente não concluiu a sequência ainda, né? Não, eu tô falando assim. Micael sobe. Guerreia com Satanás em palavras. Aí expulsa. Aí depois que ele veste Não concluímos ainda, irmã. O que você tá avançando? Calma. Não, tipo assim, por causa que eu adiantei na hora que eu falei, Iau chama Micael, mas aí como não tinha apanhado a veste. Sim, por te isso entendi. que é Micael. Micael é pela condição de que ele só recebe ali as vestes para receber de novo o nome e tudo mais, porque o ancião ele tem que completar o tempo das igrejas. A sabedoria de Iau construiu sua casa sobre 7 colunas. Provérbios capítulo 9, versículo 1. A sabedoria construiu sua casa sobre 7 colunas. 7 colunas, 7 eras. Então, depois que acabar a plenitude do tempo, ele recebe. Entendeu? Aí ele vai receber completo, aí vai receber todo. Mas vocês percebem que em Daniel capítulo 7 ou 8 que ele entrega a autoridade? Hã? 7? Não. 7:21 não. Vamos pegar aqui, ó. Deixa aqui marcado Isaías 28. Vamos pegar aqui. Daniel, a outorga da autoridade. 7:13. Aqui, ó. Aqui, ó. 7:13. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas quando notei, vindo sobre a nuvem do céu, um como filho do homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido à sua presença. A ele quem? O ancião. Foi outorgado o poder, a honra e o reino. O poder, a honra e o reino. E todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é o império de quem? Do ancião. Seu império é império eterno, que jamais passará. E seu reino, reino do ancião. E seu reino jamais será destruído. A pessoa do ancião recebe essa autoridade pelo sétimo.
O sétimo passou para o sexto. Ok? O sétimo passou para o sexto. Então significa que na pessoa de Micael, ainda que em forma humana, é outorgado sobre ele, quando eu falo forma humana, corpo celestial, mas também está no corpo de homem, ok? Porque a gente sabe muito bem que não vai passar pela morte. Né? Então ele recebe essa outorga. Mas ele já estava e já atingiu a condição de perfeito, conforme nós lemos Efésios. Ele já atingiu. E nós temos que conhecer este filho do homem para chegarmos à perfeição. Porque ele já é perfeito desde tempos antigos. Ele já alcançou a perfeição. É filho do que veio 100% homem. Por isso que fala, né? Como é que está escrito lá em Efésios mesmo? Vamos voltar aqui de novo, Efésios. Efésios 4, 13. Até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do filho de Ial, Ial forte e valente, do filho dele. O estado de homem perfeito, porque ele chegou ao estado de homem perfeito. A medida da estatura da plenitude do Machia. A plenitude do Machia é a plenitude de quê? Do conhecimento de toda a verdade. Então, para ser perfeito, todos têm que conhecer toda a verdade. E é por isso que está sendo analisada a forma que bebe a água. Ok? Então, vamos voltar lá de novo. Isaías 22. Quando fala plenitude, nesse caso aí, é porque tem plenitude de 7 espíritos de alma. Sim, mas ele fala plenitude do conhecimento. Plenitude do conhecimento de quem é. Quem é ele? Quem ele se tornou? Quem ele é agora? Qual é o tempo dele? Quais eras ele agiu? Qual é a autoridade dele? Por quê? Irmã Jenny, vai acontecer uma batalha no céu. Satanás pode virar e falar assim: todo esse reino me foi entregue. Porque ele falou isso com o papai Alcha. Tudo isso aqui me foi entregue, isso aqui é meu. Desde tempos antigos, eu fui feito como protetor e eu quiser lhe cuido de tudo isso. Com que autoridade você quer me tirar daqui? Responde para Satanás. Não para mim. Eu só imagino que são batalhas na palavra. Com autoridade, eu fui ungido primogênito e herdeiro de tudo. Tudo bem, mas ainda entra na palavra. Quem veio do carro entendeu, né? Na palavra. Tem vários pontos na palavra que a gente pode derrotar algo assim. Vários pontos. Nós falamos no início, um deles nós falamos no início. Eu falei para prestar bastante atenção, no início. Ezequiel 28. Mas ele foi um administrador. Foi achado maldade no seu coração. Porque ele estava lá, ele falou assim, tudo isso aqui é meu, foi me entregue. Eu te fiz como querubim protetor. Mas foi achado maldade no seu coração. Mas você está falando isso? Mas até que o dia foi achado maldade no seu coração. E você quis se unir e se uniu com os nossos irmãos e eles foram lançados para baixo. E como eles, você também vai ser tirado daqui, despojado. Você foi um mau administrador. E como mau administrador,
E não vai ter argumento porque os que tiveram Aqui, lá alcançou E tudo isso uma é verdade que resposta, uma aconteceu. resposta Ele não vai boa encontrar está maldade em neles. Ezequiel 28:7. Então lê pra gente, bem alto. Aí você pode falar assim com ele. Lá não vai ter isso aqui, não tem que saber de cor e salteado isso aqui, né? Ezequiel 28, 7. 7. Pode começar no 6 assim. Vai. Por isso, assim fala o mestre Ial. Visto que em teu coração te igualaste a Ial, também nós estamos trazendo, né? Trarei contra ti estrangeiros, a mais terrível das nações. Desembainharão a espada contra a beleza da tua sabedoria e profanarão o teu esplendor. Far-te-ão descer a cova e morrerás de morte violenta no coração dos mares. Não, você tá lendo Ah, onde? não é esse não? Esse não? Esse é o antimachia, Ah, mano. tá, contra o antimachia. Esse é o antimachia. Ah, tá. Não. Outra parte. E não é, Outra e parte. não é Ezequiel 28 isso não. Esse aqui é o 28. Ezequiel Só que Ah, a não, é primeira 28, versículo parte é o do 7, antimachia. Não, é A antimachia. segunda parte que é contra. E na hora que você contra começou a fazer, ele. tem alguma coisa Não, é a extra. segunda parte que é contra ele. Aí não. Tão maravilhoso, você vê que... Em virtude do teu comércio intenso, e te enceste violência e pecado, te lancei do monte de Ial como profeta. Eu só tô dando exemplo, irmão, não quero falar dele não, já falei. Eu só tô dando exemplo, pra quê? Pra que os irmãos entendam que quando nós estamos aqui ruminando, tudo isso o papai nos fará lembrar. Porque esse corpo nosso é muito limitado. Sim, É isso mesmo. é verdade. Muito limitado. É verdade. A gente não consegue lembrar de tudo de uma vez. A gente precisa estar constantemente. Mas quando nós chegarmos de lá, disso nós vamos lembrar. Mas a gente tem que aprender a usar essa autoridade agora, no nosso dia a dia. Entendeu? Quando você ser afrontado, você ter palavras. Se você começou, uma pessoa começou a rebater com você na palavra, você tem que saber falar na palavra. Você não pode falar da sua cabeça. Sua cabeça não tem autoridade. Tem que falar na palavra. Sua palavra expressa autoridade. Entendeu? Então, quando Satanás falar assim, quando Satanás se expressar assim, olha, com que autoridade vocês querem me tirar daqui? Sendo que tudo isso aqui foi me entregue. Tudo isso aqui foi me dado. E eu posso dar a quem eu quiser. Inclusive, como administrador infiel, você está dispersando os bens que não é seu. Inclusive, o próprio papai Alcha disse em uma das suas parábolas, quando ele estava lá embaixo na terra, dizendo que você é um administrador infiel. E queria, com prudência, porque você foi prudente e você foi elogiado por isso, mas você quis derrubar. Derrubar não, você quis pegar a riqueza, que é nossa, e distribuir pagando dívida, porque você sabia que ia ser bem recebido lá embaixo. E você vai ser bem recebido. Por isso nós estamos te expulsando daqui. Porque essa administração não é mais tua. Uma vez que foi entregue ao primogênito de Ial, forte e valente. E o nome dele é Ialcha Micael. Então faz o favor, se retire daqui com sua corja. Sua corja, porque quem está aqui agora são Ialcha Micael com seus anjos, fiéis e verdadeiros. Aleluia. Adorado somente Ial. A primeira parte é contra o antimachia, a segunda é uma profecia contra o próprio Satanás. Ezequiel 28:15. Então lê. Como você falou, ele vai falar, não, eu sou dono de tudo, né? Aí sim, desde o dia de tua criação, foste íntegro em todos os teus caminhos, até o dia em que se achou maldade em ti. Em virtude do teu comércio intenso, te encheste de violência e caíste em pecado. Então te lancei, porque já foi feito, né? Te lancei. Então vou te lançar agora. Vou te lançar agora para do longe monte de Ial como profano, e te exterminarei, ó querubim protetor, entre as pedras parei. de fogo. Aí eu vou te lançar para longe. Aí vamos em Isaías 22, volta lá. Isaías 22. E eu vou te lançar para longe. Aí vem. Como uma bola. Mas Ial te lançará para longe. Micael.
Sim, ele te apanhará. Ele te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso, na terra. Ou seja, vai ser tirado do seu posto. Qual que é o posto? Posto de glória, de esplendor, de administrador. Esse é o posto dele. Um posto que está o quê? Um posto que está sendo administrado de uma forma íntegra? Não, óbvio que não. Infiel. Infiel. Fazendo com que os bens sejam dissipados para essa terra, para ele achar lugar aqui nessa terra. E assim como ele está sendo prudente em mandar riqueza para esses aqui nessa terra, nós estamos sendo prudentes porque também estamos preparando um lugar para nós lá em cima, para sermos bem recebidos. Pode falar, irmão. É o posto que está sendo ocupado por uma pessoa que já foi reprovada. Exatamente. Exatamente. Você é infiel, né? Exatamente. Exatamente. Vocês podem falar tranquilamente, viu, irmão? O Leandro. Tá? Por enquanto, nos ruminar aqui, tá? Pode ficar em paz. Por enquanto. Nos ruminar aqui. Mas deixa eu falar para vocês. Falando sobre plenitude. Pera aí, irmão. Não, irmão. Por enquanto não, tá? Nem irmão Murilo, nem irmão Leandro, nem irmã Bruna. Não, eu tô com a cabeça em outra conversa e outras coisas. Por enquanto, na hora da reunião, os irmãos não podem falar agora, por enquanto. Tá ok? O coração até apertou. Que eu não posso desfazer de uma ordem que ainda foi dada e não foi mudada. Tá ok, irmãos? Isso é para temor de todo o corpo, para entender quem nós somos. Tá? Isso aqui não é para humilhar ninguém, não. Tá? Mas eu tô falando algo que é porque pensei nas irmãzinhas, sabe? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, vamos concentrar. É porque eu não quero falar de Lúcifer. Vamos voltar lá para Isaías 22. Isaías 22. Diz assim, ó. Isaías 22, versículo 18, né? E te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Ali perecerás juntamente com teus carros suntuosos, como uma vergonha na casa do teu mestre. Afastar-te-ei do teu cargo, remover-te-ei do teu posto. Naquele mesmo dia chamarei o meu servo. Eliaquim. Eliaquim. Quem é esse aqui? Micaial. Ok? Filho de Eucias, que é sumo sacerdote. Ou seja, filho de Ial. Forte e valente. Que significa Ial se levanta. Exatamente, irmão. Ial se levanta, quem significa Ial se levanta? Micaial. Eu falo assim. Yalquim. Aí vem. Vesti-lo-ei com sua túnica, sigilo-ei com teu cinto, porém em suas mãos as tuas funções, e ele será pai. Viu? Ele será pai. Viu que essa promessa também cabe para ele conforme Isaías 9? Sim. Ele será pai para os habitantes de Ial-Shalã e para a casa de Ialda. Agora presta atenção. Viu que isso aconteceu? Sim. Viu que isso aqui aconteceu? Isso aconteceu no momento que falou assim, olha, eu vou te lançar para longe. Ele lançou? Não. Ele está lá ainda. Mas ele fez assim, ó, vou tirar você do seu posto e vou colocar o meu filho no seu lugar. Porque você foi colocado aí, mas agora eu estou tirando você daí e estou colocando meu filho. E por conta disso, a ira dele. A revolta dele. E uma das coisas que fez isso acontecer, que a gente percebe isso acontecendo, é que Micaial já exercia essa função já na condição de Yalcha, Micaial. Por conta de Isaías 63:18, que está escrito que por pouco tempo o teu povo herdou a herança. Então o papai desceu na terra, ele começou a administrar. Quando ele começa a administrar, ele fala assim,
é meu filho que vai administrar isso aqui. E Alcha, papai Alcha fala. Então não é você. Então o papai desce. Ele sobe com o papai, abre os portais, ele passa. Depois de um certo tempo, ele começa a fazer o trabalho nas eras das igrejas. E começa Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Só que de repente, vem a era de Tiatira. Começa a sedução. Lá em cima também começa. Lá em cima também tem as seduções. E o que acontece? Ele cai numa cilada. Uma testemunha falsa é levantado contra Yalcha Micael. Que se cumpre aquilo que está escrito, o quê? Da sexta coisa, né? De 6 coisas Ial detesta. A sétima é lebobunina. É a sexta. A sexta é o quê? É levantar uma testemunha falsa. Ou seja, que profere mentiras. Então fez uma testemunha falsa se erguer ali, né? Falando que ele blasfemou o nome de Ial. Entendeu? Aí ele pega ele dentro do templo e nós já entendemos isso no Salmos 18. Esse é o tempo das coisas. Para que a gente entenda que quando ele cai, vou falar assim, ele é colocado e Yalcha Micael com a sua prole, a sua descendência, agora a gente volta aqui em Isaías 22. Eu conto a história para a gente entrar no texto de Isaías 22, porque Isaías 22, ele é muito forte, irmãos. Tá vendo a história toda, como recorre? Vamos em Isaías 22 agora. Aí ele entregou tudo para ele, para Micael. Aí fala, pôr-lhe-ei sobre os ombros, sobre os ombros, a chave da casa de Davi. Quando o sumo sacerdote vestia a sua roupa, era preso por discos. Satanás tinha discos, só que disco de ouro, que era a borda, a amarração na pedra ônix, que pendurava o efode, onde ficavam as 12 pedras, no peitoral. Então, quando fala aqui, pôr-lhe sobre os ombros a chave da casa de Davi, está falando, você vai ser sumo sacerdote. Tá? Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Fazendo link com Apocalipse 7:3, que diz o quê? 3:7. Hã? Apocalipse 3:7. Apocalipse 3:7, que diz o quê? Que abre ninguém fecha. E fecha, ninguém abre. Entendeu? Sim. Certo, irmãos? Aí fala, cravá-lo-ei como cavilha em lugar firme. Será trono de glória. Pegou Micael, elevou ele. Trono de glória. Colocou ele no lugar elevado. Ai, muito tremendo. Será trono de glória para a casa de seu pai. Nele suspenderão toda a glória da casa de seu pai, os seus rebentos e os seus ramos, todos os objetos miúdos, desde as taças até os jarros. Nesse dia, palavra de Yahweh dos exércitos, será removida. Aí aqui a gente dá uma pausa e entra em Isaías 63:18. Por pouco tempo, o teu povo santo herdou sua herança, mas vieram os nossos inimigos e pisotearam o templo, o teu santuário. E o que aconteceu? Irmã? É isso, irmã? Foi abolido o sacrifício perpétuo nessa passagem? Puxa a orelha. Nesse momento ele cai. Micael tá caindo, tá? É porque quando fala que ele cai, não tira as vestes? Ali é aquele momento. Mas lembra-se o seguinte, quando o sacrifício perpétuo for tirado, haverá 1260 dias. Ele está na terra e o sacrifício está sendo tirado da terra e sendo elevado para o céu. Esse momento ele está descendo. Entendeu? Vamos lembrar. Então presta atenção, Aí fala, nesse dia, palavra de Yahweh dos exércitos, será removida Micael, que foi cravado no lugar alto, em lugar firme. Ele será cortado e cairá. Foi o momento de Salmos 18, que nós aprendemos. Que Yahweh
pega ele e traz ele para um lugar espaçoso. E quando cai para um lugar espaçoso, ele cai de posição, vamos falar, ele sai dos palácios de marfim, na condição que ele tinha recebido, e desce para cá, porque o lugar do santuário foi invadido pelos traidores. Porque é melhor um inimigo declarado do que um amigo, o falso amigo, né? Um falso amigo. Foi a condição dos irmãos dele que traíram ele, deixando que eles entrassem ali dentro. Inclusive os querubins, né? Que eram os sentinelas ali, os guardiões, deixando eles entrarem. Toda a trama organizada de Satanás. Tá vendo que a gente está entendendo toda a história, toda a trama? Desde lá de trás, está vendo como que Isaías 22, ele conta tudo, mas de uma forma assim muito difícil de interpretar. Mas Isaías 22 nós aprendemos lá atrás, porque ele se tornou boca de Ial, Micael. Mas quando é que ele se tornou boca de Ial? No momento que acontece a reunião com os irmãos, e eles vão se apresentar as suas obras, os seus trabalhos, e Micael senta lá no fundinho. Aí vem Eliabe, altão, bonitão, olhos azuis, todo fortão. Olhos azuis foi minha colocação, viu? Aí chega, se achando, chega e senta na frente, falastrão. Aí, o que você está fazendo aqui, meu filho? Aqui não é seu lugar, não. Micael, vem cá. Senta aqui e você vai lá para trás. Lá em cima aconteceu isso. E o que aconteceu? Eles odiaram isso. Se cumpre aquela passagem que fala que quando te convidarem para uma festa, se assente nos últimos lugares. Para o quê? Não acontecer que, tendo alguém mais importante do que tu, venha quem? O servo, e chame o que é digno de sentar no seu lugar, e você vai passar vergonha na frente de todos. Isso é uma palavra do papai. E isso aconteceu lá em cima. Tá vendo? O que aconteceu? Por que aconteceu isso? Pelo fato de que Ial não está olhando o quê? A aparência, mas olha o coração. É o momento que é para acontecer a unção da primogenitura do rei, para ser entregue o reinado futuro, porque não era o reinado daquela hora, era um reinado futuro, como foi com Davi e seus irmãos. Samuel chega e olha para Eliabe, bonitão, é esse? Não, Samuel, não é esse aí não. Eu olho o coração, eu não olho a aparência. Excluiu ele. Próximo. Ah, acabou, meus filhos. Não. Tem um que tá lá no fundinho, cuidando das minhas ovelhinhas. E são muito poucas. As poucas ovelhas do seu pai. Eliabe fala: o que você está fazendo aqui com a gente? Você é muito astuto. Por que você deixou as poucas ovelhas do nosso pai lá? Ah, eu vim para cá porque vocês não têm peito para enfrentar o Golias. É por isso que eu vim para cá. Você é forte demais, eu sou pequeno, mas eu vou pela força de Ial. E assim foi. Tá vendo a história? Como é que é linda? Como que é maravilhoso? A escritura aberta para nós. Entendeu? A escritura fala. Então, quando ele é colocado no lugar de glória, irmãos, é esta condição que na frente de todos ele é ungido. Só que ele não toma o reinado ali agora. É no futuro. Entenderam aqui? Quando ele desce na condição de que ele recebeu a glória, o reino, o poder,
a herança. Tudo está nas mãos dele. Ainda que ele venha em corpo de carne, ele fala por Ial. Você sabe por quê, irmão Isalino? Eu vou te explicar. Não é que o irmão Isalino não sabe não, viu, irmão? Eu só estou fazendo uma conotação. Você sabe por quê? Simplesmente pelo fato de que quando Eliseu morreu, alguém que estava também morto, que tinha morrido na guerra, caiu e encostou nos ossos de Eliseu, que já estava osso seco. Mas mesmo em osso seco, numa cova, o homem ressuscitou. Reviveu. Por encostar nos ossos de Eliseu. A representação do vale de ossos secos de Ezequiel 17, 37, melhor dizendo. Que o quê? Os ossos estão o quê? Se ajuntando. E o exército está revivendo, porque no segundo dia, no segundo ano, ele reviverá. Então, nesse período que estamos, o exército está revivendo. E está sendo analisada a forma que bebemos a água. É o Salmo 45, esse momento que ele foi escolhido lá entre os irmãos para... Me lembra de Salmo 45. Você fala, meu coração transborda no meu poema. Aí fala... Fala alto, irmão. Fala a parte, Salmo 45, 7, especificamente. Teu trono é de Ial, para sempre eternamente. O cetro de teu reino é cetro de retidão. Amas a justiça e odeias a impiedade. Aqui fala que os inimigos do rei perdem a coragem. Fala sobre... aí você está querendo condicionar em que tempo? No final ou no início? No momento que ele foi, antes, quando ele... Lembra do início da passagem? Lembra do início dos Salmos? Fala de quê? Ele está preparando uma... Cinja a tua espada sobre a coxa, valente, com majestade e esplendor. Vamos ler lá, Salmos 45, irmãos. Até é bom entrar nessa passagem, que eu vou lembrar de uma outra passagem. Eu já estava com a cabeça para ir numa passagem, a irmã falou do Salmos 45 aqui. Eu não vou te falar assim em tempo. Qual momento, né? Eu não vou falar em tempo, porque o tempo que a gente está entendendo conforme que aconteceu, né? Salmos 45... Salmos 45. No momento que lá em cima ele recebeu as vestes, a autoridade. Onde a alegria como nenhum dos teus... Salmos 45. Versículo 2. Meu coração transborda um belo poema. Eu dedico minha obra a um rei. Minha língua é pena de um escriba habilidoso. És o mais belo dos filhos dos homens. A graça escorre dos teus lábios, porque Ial te abençoa para sempre, como ele fez desde o início. Ungiu ele. Cinja tua espada sobre a coxa, ó valente. Com majestade e esplendor vai cavalga pela causa da verdade, na mansidão e da justiça. Tendes a corda do arco, tornando-a terrível e a tua direita. Tuas flechas são agudas. Quem são as flechas? Os filhos. Os povos submetem-te a ti. Os inimigos do rei perdem a coragem. Estamos falando de Apocalipse 19. O teu trono é de Ial, para sempre e eternamente. O cetro do teu reino é cetro de retidão. Amas a justiça e odeias a impiedade. O reinado dele vai ser assim. Entendeu? Eis porque Ial, o teu Ial, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Mirra e aloés perfuma tuas vestes. Nos palácios de marfim, o som das cordas te alegra. 144.000 entoando cânticos. Entre as tuas amadas estão as filhas do rei. Viu? Aqui já passou as eras. Essa parte.
Entre as tuas amadas estão as filhas do rei. À tua direita, uma dama, ornada com ouro, ouro de Ofir. Ouve, ó filha, vê e inclina teu ouvido. Micael falando para ela. Esquece o teu povo, a casa do teu pai. Viu? A despedida. Que o rei se apaixone por sua beleza. E Alcha, Micael, se apaixone por sua beleza. É o sexto, falando para a filha, que o sétimo, que escolheu ela para se casar, né? Que ele foi enviado pelo pelo Uriel, né? Para buscar uma filha, para buscar uma esposa para o seu filho. É Ial. Como Eliezer foi. Mas essa passagem eu vou entrar. Ial forte e valente fala para Micael vir na terra buscar a esposa para o seu filho Ialcha, que é o sétimo. Entendeu? Pois ele é teu mestre. A filha, aí vem. Vestida com brocados, a filha do rei é levada para dentro, até o rei com séquito de virgens. Introduzem as companheiras a ela destinadas. E com júbilo e alegria, elas entram no palácio do rei. Em lugar de teus pais, virão teus filhos, e os fará príncipe sobre a terra toda. Comemorarei teu nome. Aí é o finalzinho. Comemorarei teu nome de geração em geração, e os povos te louvarão para sempre e eternamente. O final. Ok? Agora a gente vai nessa passagem, por quê? Primeiro a gente vai na passagem de Gideão, Juízes 7. Vamos lá novamente em Juízes 7. Marcou, não marcou? Gratidão, papai. Tinha que ser 7, né? Tinha que ser 7. Juízes 7. 360. Então vamos lá, irmãos. Juízes 7. É aqui que eu quero perguntar aos irmãos. É aqui que a gente vai entender. Vamos, Juízes 7:1. Levantou-se de madrugada bem como todo o povo que estava com ele, e veio acampar em Arode. Quem que levantou de madrugada? O acampamento de Midian se achava ao norte do seu, ao pé da colina de Moré, no vale. Então Ial disse a Gideão: o povo que está contigo é demais para que eu entregue Midian em suas mãos. Israel poderia gloriar-se disso às minhas custas e dizer: foi a minha própria mão que me livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e escape pelo monte de Galaade. 22.000 voltaram e restaram ainda 10.000. Este grupo aqui, irmã Diene, qual grupo que é? Esse primeiro grupo. Uhum. E eu quero uma passagem na Bíblia que confirma isso. A passagem da Bíblia é Isaías 8. Isso. E é o grupo de Safra. Muito bem. Apavorados diante de Razon e do filho de Romelias. Eles estão rejeitando a água tranquilas. E essa água é a água da vida. Porque o rio que corre do Éden está saindo ali de perto da árvore da vida, que tem quem? A pedra ônix. Neste rio tem a pedra ônix, que este rio é o rio da vida, que sai da árvore da vida. Quem se alimenta desta água da vida, adquire o quê? Vida. Mas se rejeita, adquire morte. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Viu que elas estão juntas? Mas um rejeita a água da vida e outro aceita a água da vida. O que rejeita é porque está apavorado diante de Razon e do filho de Romelias. Ok? É o primeiro grupo.
Foi embora. Tremendo de medo. Aí vem agora, versículo 4. E ao disse Gideão, este povo ainda é muito numeroso. Faz-o descer à beira da água da vida. Faz-o descer à beira da água da vida. E lá os provarei para ti. Aquele que eu disser, este irá contigo, este contigo irá. E todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. Gideão fez, pois, todo o povo descer à beira da água. Qual todo o povo é esse? Os 10 mil. E agora vamos entender. Vamos entender. Esses 10 mil é a representação de quem agora que desceu para beber água? Do resto. Isso é inocente. Ele foi o primeiro grupo de restos. O resto é quem? Sardes vestes sujas. Já foi. Tá. Agora esse é Filadélfia. É remanescente. Esse Agora é? Filadélfia. Agora é Filadélfia. 10 mil. Ok? Tem Filadélfia. 10 mil de Filadélfia. Não, não é 10 mil, não. Eu não estou falando de número. Aqui é só uma representação. É uma representação. É. Aí tem Um resto aí. uma quantidade. Resto, não. Ainda não é resto. Os remanescentes. Quantidade. É resto também, mas é remanescente para distinguir tarde. Presta atenção. Presta atenção. Resto já foi. Tá lá. Agora é o remanescente. Tá? Agora não é remanescente ainda não. Nós estamos falando dos de agora. Presta atenção. De agora. Filadélfia completa. Ok? Filadélfia completa. Beleza? Pra gente entender. Sim. Então tá, vamos continuar a leitura. Gideão fez todo o povo descer à beira da água e Iau lhe disse, todos aqueles que lamberem a água com a língua, como faz o cão, tu os porás a um lado, assim como todos os que ajoelharam para beber. O número daqueles que lamberam a água levando a mão à boca foi de 300. Todos os outros se ajoelharam para beber. Então Iau disse a Gideão, é com os 300 que lamberam a água que vos salvarei e entregarei Midian nas tuas mãos, que todo resto de quem? Todo remanescente, que resto remanescente, na mesma condição, volte para suas casas. Ok? O resto dos 10 mil. O resto dos 10 mil. Os restos de Filadélfia. Ok? Os remanescentes. O que sobrou. Tá? Fazendo link com Isaías 4:3, que aqueles que estão inscritos para a vida em Al-Shalom serão chamados santos. O resto e os remanescentes. Dois grupos. Resto e remanescentes são chamados santos. O nome deles é santos agora. São santos do Altíssimo. O resto é quem? Santos do Altíssimo. E é quem? Sardes vestes limpas, não, sardes vestes sujas e os remanescentes de Filadélfia, que não beberam a água de forma correta. Ou seja, não chegaram à perfeição. Significa que quando a gente pega a passagem de Efésios, capítulo 4, versículo 13, diz o quê? Que temos que chegar à estatura do homem perfeito. E é aí que eles vão... Ou seja, não chegaram à perfeição. Por isso não foram escolhidos por Iau. É Iau que está vendo como bebe. Sendo assim, chega à estatura do varão perfeito. Se nós imitarmos aquele que está dando o alimento, chegaremos. Por isso ele frisou, muito bem frisado. Eu vou ensinar vocês da forma que tem que ser. A forma que eu faço para que vocês também façam. Para conduzir muitos filhos à perfeição para a gente ir embora para casa. Para guerrear no primeiro momento. Ou vocês querem guerrear com antimachia? E porque não chegou à perfeição, vão fazer parte do exército que vai perder. Então isso causa um grande temor, porque nós sabemos que aquele que está no nosso meio
é Ial. Quando vier a perfeição... Vocês entenderam? Não é ele é o Ial. Não é ele é o Ial. Ele é trombeta de Ial. É Ial falando. Ok? Então aqui a gente entendeu. E isso agora está muito claro para nós. Ou não está? Então tá. Irmã. Tem um aqui que está na minha mira, que é o irmão Vitor. Irmão Vitor. Irmão Vitor. Quem é o resto? Sardes? É. É Sardes, irmãos? Sardes veste sujas. Sardes veste sujas. Eu ainda corrigi meu texto lá, lembra? Que eu escrevi no texto Sardes, só que tem que especificar. Sardes veste sujas. E quem é o remanescente? Filadélfia? O remanescente de Filadélfia. Ok? Beberam água de forma errada. Só que tem um detalhe aí. Tem um detalhezinho. Tem um detalhezinho, irmãos. Irmã Rejane. E Sardes vestes limpas? Isso que eu estava querendo. Você está querendo perguntar o quê? Então, eu tenho um detalhe. E Sardes vestes limpas, entra onde? Eles entram no filho do varão, né? Eles sobem. Vestes limpas? É. Sim, eles sobem. Sobem. No meio desses 300. Eles sobem com os 300. Não vou falar que se soma ao número ou que faz parte do número, porque eu não sei. Eu não posso afirmar nada disso. Mas eles sobem. Ok, irmão? Então, quem é Filadélfia e Sardes vestes limpas se tornaram perfeitos e vão entrar em guerra. Então, está sendo analisado quem está bebendo água agora para subir. Se é 300 mais Sardes vestes limpas, confesso, não temos essa clareza. Se é Filadélfia com Sardes vestes limpas é os 300, também não sei afirmar essa palavra. Ok? Porque fala vestes limpas, né? Querubim é junto, pode esquecer não. Mas a gente também não sabe também. Se soma ao número, se é... a gente não pensa no número, irmãos, hoje. Presta atenção, nós não pensamos no censo, sabe? Não tem necessidade de pensar no censo disso. Todos estão sendo analisados agora, o exército está sendo analisado agora, da forma que está bebendo a água, independente de quem é. Ok? Sim. Todos é filhos. Ok? Maravilhoso? Isso. Que isso fique bem claro para nós. Mas, uma coisa que nós temos que nos atentar é o quê? É que aquele que está falando hoje, ele não está falando dele mesmo. Eu friso isso mais uma vez. E é isso que tem que causar temor em nós. Vamos abrir aqui em Gênesis. Gênesis, capítulo 24. Ó. 24. Juízes 7. Gênesis 24. Daniel 12. Apocalipse 12. Ok? Então vamos lá. Gênesis 24 diz assim, versículo 1. Abraão era um velho avançado em dias, e em tudo havia abençoado a Abraão. Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que governava todos os seus bens. Governava todos os seus bens. Quem que é esse aqui? Que governava todos os bens? Eliezer. Mas eu falo na representação celestial. Micael. Que diz Isaías 22, que foi tirado de Satanás e entregue tudo para ele. Exatamente.
Logo, nesta condição aqui, já foi entregue tudo para ele. Ele governa todos os bens do papai. Põe tua mão debaixo da minha coxa. Eu te faço jurar por Ial. Ou seja, é Ial forte e valente, dizendo para Micael, põe tua mão debaixo da minha coxa e eu vou te fazer jurar. Jurar o quê? Por Ial. Que tá? Ial Supremo. Ok? Aí fala, eu te faço jurar por Ial, o Ial do céu e o Ial da terra. É nítido para todo mundo? Sim. Que bom, né? Que não tomarás para meu filho Ial forte valente? Não, que para Ialcha. Uma mulher entre as filhas do cananeus, ou seja, de Babilônia. Você não vai pegar aquela mulher babilônia lá para trazer aqui para cima, não. Eu não quero essa prostituta aqui, não. Jezabel aqui não entra, não. Por isso que Micael fala, sai dela, povo meu. No meio dos quais eu habito, mas irá a minha terra, a minha parentela. Ah, é aqui que eu queria fazer o detalhe, irmãos. Quase que eu pulei isso aqui, pera lá. Aqui, ó. Ó. Que não tomarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Por quê? Presta atenção. Lembra do Éden, a árvore da vida, junto com a árvore do conhecimento do mal? Habitando juntos? Então tá falando, desses aqui, dos querubins, desses de Babilônia, lá de cima e aqui de baixo, não vai sair o quê? A minha esposa. A esposa do meu filho. Não é para tirar desses. Ok? Por isso no Éden, as duas árvores juntas. E aqui na frente, mostrando que Micael hoje está onde? Vivendo no meio destes cananeus, babilônicos. Ok? Porque ele é boca de Ial, é como se Ial estivesse aqui. Ok? Junto aos filhos do seu povo. Só, e ele se conserva pertinho dos filhos do seu povo. Né? Não é fácil entender, mas é só ruminar. Mas irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para meu filho. E quem que é esse aqui? Ialcha, Micael. Ok? Então vamos abrir aqui, dá uma pausinha aqui, vamos abrir em Romanos. Vamos lá em Romanos. A promessa em Isaías 22 está falando o quê? Que ele será pai. E aqui a esposa está vindo para Isaac. Isaac é a representação aqui de quem? De Ialcha, Micael. A promessa em Isaías 22 é o quê? Ele será pai para os habitantes de Ial-Shalã e de Ialda. Ok. Isaac aqui é a representação de quem? De Ialcha, Micael. Vamos repetir de novo? Nós vamos entrar para vocês entenderem. Isaac aqui é a representação de quem, irmão Márcio? De Micael. Falei? É o cansaço. É por isso que a gente tem que firmar. É por isso que a gente tem que firmar para os irmãos entenderem. Isaac, nessa leitura, é a representação de quem? Irmão Márcio. Isaac é a representação de quem aqui nessa leitura? Ialcha. Ok? Ialcha Micael. Ok? Então tá. E vamos lá em Romanos 9. 1980. Deixa marcado lá. Romanos 9. O que Shaul Paulo fala em Romanos 9, hein? O que será, né?
Romanos 9, versículo 9. 9. Você fala de Isaac mesmo. 9 diz assim, ó. 197, não? 9,6 fala de Isaac. Vamos pegar o 6. Vamos pegar o 6. Diz assim, ó. 9, versículo 6. E não é que a palavra de Yahweh tenha falhado, pois nem todos que descendem de Israel são Israel. Como nem todos os descendentes de Abraão são seus filhos. Ou seja, de Abraão quem? Aqui. Na representação de? É o filho. Ah, isso. Abraão falando com o servo. Eu preciso que os irmãos conectem as duas mensagens. Abraão falando com o servo, ok? Isso. Nem todos descendem de um só. Fui lá no Hebreus. Como nem todos os descendentes de Abraão são seus filhos, mas de Isaac sairá uma descendência que terá o teu nome. Por quê? Os 144.000 tem escrito na fronte o nome Yahshua, da estrela e do seu pai. Sim. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Yahweh. Olha que pesado. Mas são os filhos da promessa, Isaac, celestiais, que são tidos como descendentes. Pois são tidos como os descendentes. São tidos como descendentes. A era de Sardes. Descendentes. Pois os termos da promessa são estes. Por esta época voltarei a Sara, ela terá um filho. E não é só, também Rebeca, que conceberá de um só, de Isaac, nosso pai. De Isaac, nosso pai. De Yahshua Micael, nosso pai. Viu como é que a escritura conversa? E como diz a irmã Rejane, é assim que as escrituras conversam. Quando ainda não haviam nascido e nada tinham feito de bem ou de mal, a fim de que ficasse firme a liberdade da escolha de Yahweh, dependendo não das obras, mas daquele que chama. Foi-lhe dito, o maior servirá ao menor, conforme está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Vamos voltar lá, Gênesis 24. Viu que falou de Rebeca? Viu que falou de Isaac? Gênesis 24. E perguntou-lhe o servo, versículo 4, Gênesis 24, 4. Mas irá à minha terra, a minha parentela, e escolherás uma mulher para o meu filho. Perguntou-lhe o servo, talvez a mulher não queira seguir aqui nesta terra. Será preciso que eu conduza o seu filho. Quem? Teu filho quem? Teu filho Yahshua Micael. É? Teu filho Yahshua. Será preciso que eu tenha que conduzir o teu filho? Aqui, ó. Vamos pegar de novo. Perguntou-lhe o servo, talvez a mulher não queira me seguir aqui nesta terra. Será preciso que eu conduza teu filho Yahshua para a terra de onde saíste. Abraão lhe respondeu, em nenhum caso leves o meu filho para lá. Yahweh do céu, o Yahweh do céu, que me tomou de minha terra paterna e da terra de minha parentela, que me disse e que jurou que daria esta terra à minha descendência. Yahweh enviará seu anjo diante de ti. É a condição do servo indo com o anjo diante dele.
Quando você junta os dois, é Micael que desceu na terra, como anjo de Al, conforme Malaquias 3. Eis que enviarei o meu anjo adiante de mim, né, que ele fala. Ok? Respeita a sua presença, pois ele ele o quê? Não perdoará a vossa transgressão. Ok? Aí a gente avança mais abaixo, o versículo 10, vamos pegar o 10. O servo tomou 10 camelos do seu mestre, e levou consigo de tudo que seu mestre tinha de bom. Pôs a caminho para Arã, Naarim, para a cidade de onde? Ele fez ajoelhar os camelos fora da cidade, perto do poço, à tarde, na hora em que as mulheres saem para tirar água, e disse: Ial de meu mestre Abraão, ser-me hoje propício à mostra de sua benevolência para com o meu mestre Abraão. Eis que estou junto à fonte, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. Aí ele faz um propósito com Ial. A jovem a quem eu disser, inclina o teu cântaro para que eu beba, inclina teu canto para que eu beba, e aqui responder, bebe, e também teus camelos darei de beber, esta será a que designaste para o teu servo, Ialcha Micaial, e assim saberei que mostraste tua benevolência para com o teu mestre. Tradução. Link com Juízes 7. O povo está sendo analisado da forma que está bebendo a água. Por quê? Aquele que se inclina para levar a água à boca, esses fazem parte da esposa para casar com o Yalcha Micaial. E isso aqui é um estudo que o irmão Arthur Mensageiro trouxe neste ano, na data, a gente falava ainda Mical, foi em fevereiro. Eu tenho que pegar a data certinha. Eu vi ele hoje. Eu vou falar para os irmãos que os irmãos podem ouvir ele. Até a capa desse que eu salvei ele aqui, ó. Fala sobre a forma que Rebeca. Foi dia 2 de 2 de 2022. Nossa, 2 de 2 de 2022. Ele trouxe esse estudo nesta data. Foi o estudo de quarta-feira. Tem que ser, né? Estudo de quarta-feira. O pai me conduziu para ouvir esse estudo hoje. Eu ouvi. Ele fala de Gideão e ele fala, inclusive, dessa passagem aqui. Mas não tinha feito... Nós não tínhamos ainda o link das águas. Não tinha. Mas tinha o entendimento que a mulher que estava sendo escolhida, ela gerou esforço para tirar a água. A representação de que nós vimos tem que gerar energia, porque não é chegar bebendo água de qualquer jeito. Tem que levar a água à boca, sendo vigilante. A mulher que levantar o cântaro para dar para eles de beber, é a mulher que será escolhida. A mesma coisa, irmão. Eu só ruminei a ministração de lá, juntando com a de cá, que o irmão já tinha feito conexão. 2 de 2 de 2022. 22 do 2? 2 de 2 de 2022. 2 de fevereiro de 2022. Ok? Viu, irmãos? Sim. A palavra todo dia conversando com a gente. E nesse estudo a gente ainda fala Mical. Nós não estamos falando Micael ainda. Tá? Ou seja, de Isaac está nascendo a descendência que vai herdar. Não é só de Sara, mas é também de Rebeca. Eu não afirmo nada, mas logo se entende. Logo se entende. Ialda e Sardes. Ok?
filhas legítimas e filhas descendentes. Eu não posso afirmar que Al nos esclareça isso, ok? Então é algo que a gente deixa para o papai interpretar para o nosso amado irmão, né? Porque a gente está entendendo ainda a mensagem, né, irmãos? Está sendo analisada a forma que a gente bebe água, né? E a data 2/2/2022. Né? Duas, né? Dois personagens. Dois personagens. Interessante aqui que essa data 2/2/2022, ela não foi posta para ser analisada. Ela não foi posta? Não. Eu tô vendo aqui. 2/2/2022. Ela está aqui a partir do dia 4/2/2022. Dia 4. 2/2 não está. Não está? Não está. E foi eu que montei esse script. Pois é. Eu montei ela. Você escondeu ela antes, mas está revelando. Eu não sei. Mas você está revelando. Papai te levou. Eu não fiz por querer. Exato. Você não colocou, mas por quê? Porque papai te levou. Porque eu levantei, com o irmão, quando ele trouxe a mensagem, ele falou pra gente que a gente ia ter que voltar, né? Levantar os irmãos para fazer isso. Aí de manhã eu levanto cedo, fui meditar, o pai falou assim, levanta todo estudo e manda para os anciãos. Aí eu levantei e já montei o script, de manhã cedinho. Aí fiz rapidinho, fui montando rapidinho. E não vi, realmente. Eu só fiz e mandei para os irmãos, o irmão aprovou tudo certinho e tal. Aí o irmão Shaul já começou a encaminhar já para os grupos já. Entendeu? Então assim, foi sem querer, irmão. E o pai me levou para fazer esse estudo hoje. Eu fiz esse estudo hoje. O papai não deixou de ser lembrado dele, exatamente porque você ia trazer. Aqui no meu tem. É muito tremendo. Não é isso não, irmão. É porque não fez o script para os irmãos analisarem. Entendeu? Gratidão, papai, irmãos. Gratidão, papai. Gratidão, porque o papai nos mostrou aqui que aquele que é a árvore da vida, carrega nos ombros a pedra ônix, é chamado de sumo sacerdote, está na pessoa de Micael. Recebeu tudo já, desde lá de trás. Ok? Então a autoridade que nós vamos contra Satanás é que esse posto não é seu, porque foi falado lá atrás, conforme está escrito, Isaías 22, que foi tirado de você porque você queria subir aqui, acima das estrelas do nosso papai, e querer fazer um lugar para sempre. Mas foi achado maldade em ti. Então foi tirado tudo de você e foi passado para o primogênito de Al. Ou seja, este lugar não é seu. Retira-te daqui. Essa é a palavra de hoje. Ok? Assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Yal te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Yal faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Yal levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yal.